Um homem é enviado por uma voz para uma estrada deserta. Lá, ele encontra um oficial estrangeiro lendo um texto antigo que não consegue entender. O encontro deles muda a história. Coincidência? O livro de Atos sugere que foi uma conexão divina. Neste vídeo, vamos investigar o padrão por trás desses momentos e o que eles podem nos dizer hoje. Não se trata de buscar uma fórmula, mas de observar como a narrativa bíblica demonstra a intervenção de Deus na história da igreja primitiva, não apenas como registro histórico, mas como fonte de inspiração. Essa busca por direção é profundamente relevante, pois em nossa jornada, muitos de nós ansiamos por clareza. Frequentemente nos perguntamos sobre os sinais de Deus. O livro de Atos oferece um estudo de caso fascinante sobre como a primeira geração de cristãos experimentou essa orientação, fornecendo princípios que podem iluminar nosso próprio caminho. Para tornar essa exploração mais clara, vamos organizar nossa jornada em torno de 3 tipos de conexões divinas que se destacam no livro de Atos. Primeiro, a intervenção direta. Segundo, o discernimento comunitário. E terceiro, a guia providencial. Vamos começar pelo primeiro tipo, a intervenção direta. São aqueles momentos dramáticos e inconfundíveis. Pense na história que abriu nosso vídeo, a de Filipe e o eunuco etíope em Atos 8. Filipe é direcionado por um anjo e depois pelo próprio Espírito a ir para um caminho que a lógica humana diria ser inútil, mas sua obediência o coloca no lugar exato na hora exata para encontrar um alto oficial da corte da Etiópia que estava lendo uma passagem de Isaías que não compreendia. A conexão é tão precisa que parece um roteiro celestial. Outro exemplo poderoso está em Atos 10, onde a conexão que une o judeu Pedro ao gentil Cornélio acontece através de visões simultâneas, um evento que revolucionou a compreensão da igreja sobre o alcance do Evangelho. E claro, a conversão de Saulo de Tarso no caminho para Damasco, uma intervenção que transformou o maior inimigo da igreja em seu maior missionário. Claro, poucos de nós teremos visões tão espetaculares, mas a pergunta que fica é: estamos atentos às formas mais sutis que uma inspiração pode surgir? Aquele pensamento recorrente para ajudar alguém, um impulso para fazer uma ligação, uma paz inexplicável sobre uma decisão? A intervenção direta de Atos nos convida a cultivar uma sensibilidade para além do que é puramente racional. O segundo tipo de conexão divina é o discernimento comunitário. A orientação de Atos nem sempre foi um evento solitário ou uma voz do céu para um indivíduo. Muitas vezes, ela surgiu no contexto da comunidade. O exemplo mais claro é o Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Diante de uma questão teológica complexa que ameaçava dividir a igreja, os líderes não esperaram por uma visão. Eles se reuniram, debateram, analisaram as Escrituras e ouviram testemunhos. Ao final, a decisão que tomaram foi comunicada com uma frase impressionante: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. A direção divina foi encontrada na sabedoria coletiva, no diálogo e na submissão mútua. Isso nos desafia profundamente hoje. Quantas vezes, em nossas maiores dúvidas, insistimos em encontrar uma resposta sozinhos? Este padrão bíblico sugere que a clareza que buscamos pode muito bem estar na conversa honesta com pessoas de confiança, no conselho de cristãos maduros e na sabedoria da nossa comunidade de fé. O terceiro tipo de conexão é o que podemos chamar de guia providencial, manifestada através de portas abertas e fechadas. Talvez este seja o padrão mais aplicável ao nosso dia. As viagens missionárias de Paulo, narradas a partir de Atos 13, são um estudo de caso sobre seguir essa direção. Em Atos 16, lemos que Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia e, mais tarde, o Espírito de Jesus não o permitiu que fossem para a Bitínia. Essas portas fechadas, que poderiam ser vistas como fracasso ou frustração, foram, na verdade, o meio pelo qual Deus os guiou até Troade, onde a visão do homem da Macedônia abriu todo o continente europeu para o Evangelho.
Isso soa familiar? Quantas vezes uma frustração profissional, um plano que deu errado ou um não que recebemos pode ter sido, na verdade, um redirecionamento? A narrativa de Atos nos convida a considerar que nem todo obstáculo é apenas um obstáculo. Às vezes, uma porta fechada não é um sinal para desistir, mas para olhar em volta e ver qual outra porta Deus está abrindo. É crucial, porém, abordar isso com sabedoria. O livro de Atos descreve um período fundacional único. Paulo também usava sua cidadania romana para se proteger, argumentava com lógica e se adaptava às culturas. A orientação do Espírito não anula o bom senso e o planejamento. Ela os santifica e os direciona. O discernimento envolve saber quando perseverar através de uma dificuldade e quando reconhecê-la como um redirecionamento. Ver esses padrões, da luz ofuscante na estrada de Damasco aos sutis impedimentos do Espírito, é profundamente encorajador, pois revela um Deus ativamente envolvido nos detalhes. Então, como podemos aplicar esses princípios com maturidade? Comece cultivando uma postura de escuta. Isso significa criar espaço em meio ao ruído para meditar na palavra e refletir. Envolva-se profundamente com as Escrituras, pois o Espírito frequentemente ilumina textos que se aplicam às nossas circunstâncias. Busque o conselho de outros, lembrando do poder do discernimento comunitário. E seja realista. Na maioria das vezes, a orientação hoje é sentida como uma paz crescente sobre o caminho, uma confirmação através de uma palavra oportuna de um amigo, uma convicção interior que se alinha com os princípios bíblicos. Aprender a reconhecer essas direções é uma jornada de maturidade que requer paciência. Quero convidar você a um engajamento autêntico. Qual foi sua experiência com o que você percebeu como conexões divinas em sua vida? Compartilhe sua história nos comentários, não como uma regra a ser seguida, mas como um testemunho para edificar a fé de outros. Como o estudo do livro de Atos dos Apóstolos tem ajudado você a enxergar a mão de Deus em sua jornada. Vamos criar um espaço de diálogo respeitoso. Em conclusão, a grande lição que extraímos desta análise de Atos dos Apóstolos é a certeza de que nosso Deus presente e atuante. O cristianismo prático que vemos no livro é um modelo de cooperação. Nossos passos de fé dados em obediência encontram a orientação soberana de Deus. O mesmo Espírito que capacitou e guiou os primeiros cristãos através de intervenções diretas, discernimento comunitário e guia providencial está disponível para nós hoje. Não para replicar o passado, mas para nos guiar na construção de uma história de fé única e significativa em nosso próprio tempo. Não esqueça de se inscrever em nosso canal.